Graças e paz esteja com todos, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você veio, né? Para mim é motivo de muita alegria poder ministrar o seu coração. Eu vou tentar ser breve, visto que o horário já está um pouquinho avançado, então abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo número 11. 1 Coríntios, capítulo número 11, nós vamos ler a partir do verso de número 28. 1 Coríntios 11, 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga célula. Vai para uma célula que você fica craque de Bíblia em nome de Jesus. Diz assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu acordarei, instruirei a vocês. Amém? Curva a cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor, Pai amado, ilumine a nossa mente nessa hora, que nossa mente possa estar cativa à tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ser direcionados pelo Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Quinta-feira passada eu trouxe uma mensagem e o título dela é "Para onde você tem olhado?". Eu não sei quantos estavam aqui quinta-feira passada, né, mas eu quero dar uma sequência, ou seja, eu quero continuar a mensagem que eu comecei quinta-feira passada, né? Eu falei a respeito de nós olharmos sempre as situações de uma maneira, vamos colocar dessa forma, negativa, né? Enquanto Paulo ali, quando ele escreve à igreja de Filipenses, ele estava preso e alguns estavam pregando o evangelho para aumentar a pena de Paulo, e ele ainda assim consegue olhar para toda aquela situação e dizer assim: eu estou feliz, né? Porque o evangelho está sendo pregado. Valeu. Hoje eu quero trazer uma continuação da mensagem, né? E eu quero botar o título dessa mensagem de "Olhe para si mesmo". Amém? Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo número 11, ele é bem enfático. Nós sabemos que Paulo ele vai tratar aqui em 1 Coríntios capítulo número 11 a respeito da Santa Ceia do Senhor, né? O que é algo extraordinário, algo que a igreja pratica desde então, quando Cristo foi elevado às alturas, e o próprio Senhor nos instruiu que nós deveríamos fazer isso em memória dele até que ele viesse novamente. Agora veja, Paulo ele dá toda a instrução como que nós temos que conduzir o culto, né? Ou o momento de Santa Ceia. Vitória, me ajuda lá atrás, por favor, né? Então, quando Paulo ele dá essas instruções para nós a respeito de como que nós devemos conduzir o culto de Santa Ceia, né? Ele chega num determinado momento e fala assim: olha, cada um deve olhar para si mesmo. Cada um deve se auto-examinar. Para quê, pastor? Para que ninguém coma sem discernir o corpo de Cristo. Amém, irmão? Ou seja, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, sem olhar para si mesmo e falar assim: eu estou nas condições mínimas, né, de estar participando do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Agora, a palavra de Deus vai nos dar uma instrução valiosa no mesmo 1 Coríntios capítulo número 11, que diz: ora, se nós olhássemos para nós mesmos, em algumas versões, em outras traduções vai dizer: olha, se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, o tema da minha mensagem ele é muito central, porque veja, nós sempre sofremos, como já foi falado quinta-feira passada, com um problema chamado terceirização, desde Gênesis capítulo número 3. Desde Gênesis capítulo número 3, o ser humano ele tem um tem um forte problema com terceirização, né? O que acontece? Todos nós, né, desde a queda,
Estamos colocando a culpa em algo ou em alguém? Amém, irmão? Louvado seja Deus. Eu tô calmo. Tudo bem, ninguém machucou, gente. Só a moto que caiu. Barraram nela ali. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Amém, irmão? Então, desde Gênesis capítulo número 3, nós temos problemas de terceirização. Veja, quando acontece a queda, né? Quando acontece a queda lá em Gênesis capítulo número 3, nós temos um grande problema. Adão, ele culpa Eva, Eva culpa a serpente. Adão, ele não consegue examinar ou olhar para si mesmo e dizer assim, o erro foi meu, né? Eu me deixei ser convencido pela mulher e também tomei e comi do fruto do qual o Senhor tinha proibido. Mas muito pelo contrário, ele vira para Deus e fala assim, foi a mulher que você me deu. Ela me deu do fruto para eu comer, né? Engraçado que a boca não era de Eva, era de Adão, né? Então ele comeu porque ele quis, né? Mas ele não consegue examinar a si mesmo, olhar para dentro de si e falar assim, Senhor, eu te desobedeci. O problema fui eu, foi minha desobediência. Eva também não consegue olhar para dentro de si e falar assim, foi eu que fui trouxa, né? E caí no papo da serpente, porque o meu coração, ele se encheu da vontade, né? Ou da ganância ou do desespero de ser como o Senhor. Eu fui iludida nesse papo de ser como o Senhor, e então meu coração se encheu desse orgulho e eu acabei caindo. Quando nós vamos prestar atenção também na história de Saul, que está descrito no livro de 1 Samuel, nós vamos ver que direto Saul, ele tinha problemas que ele terceirizava, sendo que o problema era ele. Primeiro, nós temos um grande problema. Em 1 Samuel capítulo número 13, você vai ler isso, né? O Senhor iria estabelecer o reinado de Saul para sempre, só que ele comete um equívoco, né? Dando um prazo determinado por Samuel, que ele chegaria a Gilgal. Saul, então, ele vendo que Samuel ainda não havia chegado e os soldados estavam se dispersando, ele resolve então oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Detalhe, rei não podia oferecer sacrifício, naquela época só o profeta, né? Então, ele vendo que o povo se dispersava, ele resolve ir lá e pôr a mão, e eu mesmo vou fazer o sacrifício, pode ficar tranquilo, né? E o que acontece? Samuel, ele chega, assim que Saul, ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel, ele chega e fala assim, o que você fez? Você está ficando louco? Né? Deus ia estabelecer seu reinado para sempre, agora o Senhor já buscou para si um novo rei. Olha que interessante, né? E aí qual que é a desculpa de Saul? A culpa não é minha, você que não chegou no prazo estabelecido. E aí os soldados, né, o povo estava se dispersando, os filisteus iam vir até mim, eu não tinha consultado o Senhor, a gente ia perder a guerra, né? Ou seja, em nome, e aí é isso que eu preciso que você entenda, em nome de uma terceirização, a gente não foca no problema, que muitas das vezes não é externo, é interno. A nossa sede de desobediência, a nossa irreverência por aquele que é todo-poderoso, irmão. Você consegue compreender o que eu estou falando aqui hoje? Saul, mais uma vez, né, ao longo do seu reinado, ele comete isso por diversas vezes, achando que Davi era o problema dele. Davi, que antes era a solução e foi colocado como chefe da guarda. Depois de que Davi volta vitorioso de uma guerra, e as mulheres, nós falamos disso quinta-feira passada também, né? E as mulheres cantam, olha, Saul matou seus milhares, mas Davi as suas dezenas de milhares. Ele se enche de ciúme de Davi e fala, cara, Davi é o problema. Sendo que na verdade Davi nunca foi o problema dele, os soldados abandonar ele nunca foi o problema, Samuel não chegar no prazo estabelecido não foi o problema era o medo interno de Saul de perder o trono. E por causa desse medo de perder o trono, Saul, então, por diversas vezes, ele perseguiu a pessoa errada, ele desobedeceu a pessoa de Deus para que ninguém tomasse o trono dele. Eu conheço outro rei que também agiu da mesma forma, ele chama Nabucodonosor, está lá em Daniel. Quando ele percebe que o Senhor, ele estabeleceria outros reinados, ele constrói para si uma estátua de ouro, né? Ou seja, dizendo, meu reinado durará para sempre, mas de repente o Senhor olha lá de cima e fala assim, você foi pesado na balança e achado em falta. Agora, por causa da sua soberba, você vai viver como um animal
né, no campo e o negócio vai ficar feio para o seu lado. Olha que interessante, porque o problema de Nabucodonosor não era o grande reinado que ele já tinha, irmão. O problema dele era o orgulho de não entender que tudo passa. E às vezes nós estamos olhando exteriormente, e aqui eu preciso que você me entenda nesse momento, né? Às vezes nós estamos olhando exteriormente e estamos falando assim, o problema é o irmão que chegou agora e está tendo mais oportunidade que eu. Isso é ciúme, irmão, isso é inveja. O problema não é o irmão que chegou agora. O problema é que você não se posiciona, você é um omisso, aí tem outro que vai ter que assumir seu lugar e ponto final. Porque ninguém nessa vida é insubstituível. Eu, Felipe, não sou insubstituível. Muito pelo contrário. Eu sou completamente substituível, meu irmão. Quem não é insubstituível na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é insubstituível. Pastor, Deus vai levantar outros. Ministro de louvor, Deus levanta outros. Líderes de célula, Deus levanta outros. Agora, o Espírito Santo, ele é insubstituível numa igreja. Não tem ninguém que consegue substituir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu posso trazer aqui o cantor mais renomado que existe no Brasil, o cara que a gente entende que está mais cheio de Deus. Meu irmão, se o Espírito Santo não estiver aqui, na noite que esse cara vir aqui, serviu de nada. Porque o máximo que ele vai fazer é interter a gente. O máximo que ele vai fazer é causar emoções na gente. E a gente está muito acostumado a viver de emocionalismo. Agora, sabe, a gente precisa entender isso. Geralmente os nossos problemas externos são resolvidos quando a gente trata os nossos problemas internos. Quando a gente examina a nós mesmos. A gente gosta tanto de examinar o irmão, sim ou não? A gente gosta tanto de examinar a igreja, nós gostamos tanto de examinar a célula, a liderança, os que estão lá fora, então nem se fala. Eu tenho um ranço de crente, né? Embora eu não goste muito dessa palavra ranço, eu acho que ela é meio esquisita, né? Mas eu tenho uma birra, fica melhor de falar assim, mas eu tenho uma birra de crente que fica julgando quem está lá de fora, mas não trata o seu próprio ego aqui dentro. Eu tenho uma birra de gente que fica julgando os outros lá de fora, mas não trata a sua avareza e está aqui dentro. Pastor, por quê? Porque lá estão perdidos, eles estão cegos, eles nem sabem para onde eles estão indo, não sabem o que está fazendo. Agora aqui nós temos a verdade, nós temos as escrituras que nos guiam, e ainda assim a gente consegue olhar lá para fora e falar, pastor, o mundo está perdido. Tá, irmão, o mundo está perdido, mas o que você tem feito para mudar o mundo? Pastor, o povo está indo para o inferno, tá? E você está assistindo e está aplaudindo, irmão, porque se a gente não faz nada para tirar as pessoas, ou pelo menos tentar, né? Tirar as pessoas da boca do inferno, não adiantou de nada. A gente só tem informação. Então o apóstolo Paulo, ele é muito taxativo quando ele vira no momento de ceia e fala assim, para de olhar para o irmão e falar assim, nossa, mas fulano vai tomar a Santa Ceia? Olha para você e diga assim, nossa, eu vou tomar a Santa Ceia? Ora, a Bíblia não chama a ceia de santa, né? Chama apenas de ceia do Senhor, mas tudo bem. É uma maneira que a gente aprendeu a se referir, né? A ceia do Senhor. Porque a gente está sempre olhando, mas fulano não deveria tomar a ceia, pastor. Você deveria, irmão? Porque a ceia do Senhor é justamente para expor a nossa hipocrisia. É para a gente olhar e dizer, eu não estou nem aí se o outro vai tomar e beber indignamente. A questão é, como que eu estou diante de Deus? E o cristianismo e o evangelho é mais a respeito de como eu estou diante de Deus do que como o outro está. Até porque tem uma frase que todo mundo gosta, principalmente quando é chamado a atenção. Salvação é individual, pastor. Verdade, então começa a zelar pela sua salvação e deixa o outro quieto. Pastor, é simples? Demais. Porque se a gente não resolver nossos problemas internos, irmão, nós sempre vamos começar a julgar os problemas externos. Veja, Juízes capítulo número 6 me ensina demais. Gideão. Vamos para Gideão. Meu Deus. Juízes capítulo número 6, verso de número 1, começa dizendo assim, olha, e os israelitas fizeram novamente aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ponto. É assim que começa Juízes capítulo número 6, verso de número 1. De repente o Senhor, o anjo do Senhor, né, aparece para Gideão, ele está malhando trigo no lagar, você já sabe disso, lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisotear uva para fazer vinho, tudo bem, está no lugar errado, né, e tudo mais, protegendo aquilo que é seu, e o Senhor chega para ele e fala assim, Senhor é contigo, varão valoroso. Agora veja, Gideão, ele começa a culpar o externo. Senhor, se o Senhor fosse conosco, por que os midianitas estão nos atacando? Então primeiro ele joga a culpa nos midianitas. Aí o Senhor dá uma resposta, ele fala assim, o Senhor nos abandonou, nos entregando na mão dele.
Agora, foi o Senhor que abandonou o povo de Israel, Israel que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e virou as costas para Deus. Gideão joga o problema no externo, mas não olha para dentro de si e fala assim: nós estamos tudo lascados, porque a gente está desobedecendo a Deus e ainda quer que Deus abençoe a gente. Que loucura é essa? A gente abandona Deus e depois quer falar que Deus nos abandonou? Fala sério, né? Agora que a gente está sendo atacado pelos midianitas, a gente vem com esse papo, Deus me abandonou, né? E graças a Deus, a Bíblia fala, né, que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, né? Que Deus, ele é compassivo e tardio em se irar-se, porque eu acho que se qualquer um de nós fosse o anjo do Senhor naquele momento, eu ia falar: ô cara de pau, vocês que virou as costas para a gente, fez aquilo que era mal, aquilo que eu desaprovava, e agora a culpa é minha. E às vezes a gente está assim. Não é verdade? A gente só procura Deus quando precisa. Deus entregou ao pastor aquilo que eu precisava. Tchau, obrigado, nem para trás eu não olho. E aí depois as coisas começam a dar tudo errado de novo. A gente fala: ai pastor, acho que Deus se esqueceu de mim. Quem esqueceu de quem primeiro? Então, se a gente não trata isso no nosso interior, eu estou falando um pouco mais rápido porque o horário já está avançado. Se a gente não trata o nosso interior, nós vamos colocar os problemas em tudo, nós vamos colocar o problema em todos, menos em quem é a raiz do problema. Pastor, quem é a raiz do problema? Irmão, 90% das vezes, nós. Por quê? Porque é a gente que sente inveja, porque é a gente que tem soberba, né? Que tem orgulho, é a gente, né, que fala mal dos outros pelas costas, é a gente, né, que não é fiel à casa do Senhor, é a gente que não vem nos cultos, é a gente que não ora, é a gente que não lê Bíblia, é a gente que não jejua, e aí a gente joga a culpa no externo. Aí a gente joga a culpa no pastor, joga a culpa no louvor, joga a culpa na igreja, joga a culpa na liderança, joga a culpa na geopolítica. Isso aqui, pastor, eu acho que é a sombra da terceira guerra mundial. Só se for entre a sua carne e o seu espírito, né? Que vai ter terceira guerra mundial, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ai, pastor, a culpa é do governo. Irmão, a culpa nunca foi do governo. O problema da corrupção no Brasil é que ela começou dentro da igreja. Agora, se existe corrupção dentro da igreja, a gente vai cobrar corrupção a nível nacional? Por favor, irmão, independente do presidente que entrar lá, entre presidente de direita, entre presidente da esquerda, entre presidente do centro, entra da onde quiser. Sabe quem tem a responsabilidade de mudar a sociedade que eu vivo? Eu. Eu que tenho que devolver o troco certo para os outros. Eu que tenho que prestar contas certas no trabalho que eu estou. Eu tenho que ser um funcionário fiel, um funcionário legal, um funcionário que o patrão pode contar comigo, um funcionário honesto, um funcionário verdadeiro. Se o patrão chegar perguntando uma coisa, você não vai mentir para passar pano para o colega que está errado, você vai falar assim: me desculpa, colega, mas está errado mesmo, viu? Eu não vou mentir para te safar de nada. Por quê? Aí a gente vai começar a ver mudança. Porque a mudança, ela começa de dentro para fora. Ah, pastor, o problema é que eu sou o único cristão da minha família. Não, o problema é que você não age como cristão quando você está perto da sua família. Aí você me quebra. Aí não vai rolar. Você é a única, né, pessoa, talvez, que eles miram assim e falam: ó, minha tia, minha avó, minha mãe, né, meu irmão é crente. Deixa eu observar como que ele vive. Aí em toda reunião de família, você é o único que dá defeito. Irmão, em nome de Jesus, não vai nas suas reuniões de família se você for dar defeito. Você está perdendo eles. Você consegue entender? Não fala no seu trabalho que você serve a Jesus, se você é o mais pilantra, se você é o que mais chega atrasado, se você é o cara que o patrão, ele olha assim e fala: misericórdia. Eu falo isso com todas as letras e eu não tenho vergonha de falar. Infelizmente, os piores funcionários que eu tive foram crentes. E ainda usava o nome de Deus. Que era para mim, eu explodia por dentro, porque o André não deixava explodir por fora. Né? Já cheguei a ouvir até: hoje eu não vou poder ajudar vocês aí até mais tarde, porque eu tenho que ir na igreja. Né? Enfim, não ia na igreja fazia 3 meses. Né? Mas dia de ajudar a gente tinha que ir na igreja. Então, você consegue me entender? Aí a gente está botando a culpa no trabalho, a gente está botando a culpa no salário. Não, irmão, o problema a gente tem que olhar para
Gente, porque se a gente examinasse a nós mesmos, é o que Paulo está falando aqui nesse versículo, se a gente examinasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por isso que o povo julga tanta igreja. Por isso que eu falo que hoje o Senhor, e eu sinto muito isso no meu espírito, que hoje o Senhor, Ele está fazendo, sabe, uma reviravolta dentro das igrejas, e Ele está jogando fora tudo aquilo que é palha, sabe? Por isso que o Senhor, Ele está trazendo essas mensagens de confronto. Por quê? Porque quem não aguenta espirra, irmão. A verdade é essa. Ah, pastor, eu quero uma mensagem que eleve os meus ânimos, eu quero uma mensagem, sabe, que, meu Deus, vai fazer eu exultar. Essa é a mensagem que te faz exultar. Ou você conserta ou as coisas não vai dar certo. Quer ser feliz? Essa é a mensagem do Evangelho. Não adianta a gente querer bênção de Deus se a gente não está nem aí para Deus. Contando que Deus me abençoe, pastor, está tudo bem. Não está, irmão, porque a bênção de Deus nunca foi sinônimo de aprovação de Deus. Senão Mateus capítulo número 7 não poderia ter sido escrito. Muitos daqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu fiz isso, mas eu nunca te conheci. Estava dando certo, eu só não estava no meio. Porque nem tudo aquilo que dá certo, Deus está no meio. Pastor, vou contar uma mentirinha, vai dar certo. Deus não está na sua mentira, irmão. Você vai ter que sustentar ela. Pastor, eu vou ser falso, é só um pouquinho, até porque, né, a Bíblia manda a gente suportar todos em amor, irmão. Em falsidade você não precisa. Por favor. Está vendo como 90% dos nossos problemas são internos e não externos? E aí a gente tem a cara de pau de assistir, né, só coisa que não presta. A gente passa a semana inteira, né, trabalhando. Resumo do crente. Trabalhando a semana inteira. Chega em casa, tem um monte de coisa para fazer e já reclama para caramba, né? E eu postei isso esses dias, acho que foi ontem. Todas as nossas dificuldades geralmente estão atreladas às nossas bênçãos. Só paga IPVA quem tem carro e moto. Pastor, mas IPVA está caro, vende. Pastor Felipe, você é muito chato, eu sou prático. Está caro, pastor, vende. Anda de a pé. Pronto, está simples. Né? Ah, material escolar, pastor, para os meus filhos, para os meus netos, está muito caro. Deixa crescer burro, não manda para a escola. Pronto, está reclamando? É só fazer o contrário. É ou não é verdade? Ah, pastor, mas esse marido só reclama do marido, quem é casado, irmão. Né? Só reclama da esposa, quem é casado. Você consegue entender isso? Ou seja, geralmente as dificuldades que a gente aponta para Deus estão relacionadas às nossas maiores bênçãos. Por quê? Porque um dia você orou pedindo um carro, um dia você orou pedindo uma moto, um dia você orou pedindo um casamento. Deus te deu, você reclama. Aí a gente fala: não, pastor, isso aí é culpa do diabo. Irmão, o diabo tem medo de você, filho. Ele fala: nesse aí eu nem preciso tocar, porque tudo que ele toca ele já destrói sozinho. O diabo olha assim e fala: Deus me livre, se eu passar perto dele é perigoso ele arrebentar até eu. Oua, tô fora. Você consegue entender? Não existe, irmão. Ou seja, a gente precisa olhar mais para nós. Pastor, e por que você está pregando isso? Porque eu estava refletindo sobre isso desde semana passada. Falei: é verdade. Para onde que eu estou olhando? Estou olhando para a dificuldade. De onde que veio essa dificuldade? Pode ser uma luta espiritual, ou pode ser que o Felipe foi, na maioria das vezes, irresponsável com algo que Deus deu para ele, e aí a dificuldade veio. Pastor, Deus vai te ajudar? Claro, Ele é misericordioso. Agora, isso não isenta de eu virar para Deus e falar: ah, Senhor, foi isso, foi aquilo. Não, Senhor, foi minha cara de pau, minha falta de responsabilidade com aquilo que o Senhor me deu. Ontem mesmo, terminei de ler um livro, estava lendo um livro antes de dormir, fui orar e falei assim: Senhor, me perdoa por eu estar nessa situação te pedindo socorro. A culpa foi da minha boca grande. Eu e minha esposa temos esse defeito. A gente tem a boca grande. Verdade, irmão? Pastor, vocês têm a boca grande para falar mal dos outros? Não, para contar a bênção. A gente conta a bênção antes dela chegar. Nossa boca é gigante, né? Quando Deus está fazendo alguma coisa, a gente já quer contar, né? Porque os irmãos vão ser edificados e a bênção vai acontecer. A gente abre a boca, o trem vira do avesso. Eu falo: vixe, que isso? E aí parece que a bênção está demorando, né? A gente fica naquela saia justa, falou: meu Deus, a gente já falou para todo mundo que ia fazer, que ia acontecer isso, tinha dado isso, tinha dado aquilo. Agora Deus tirou, o que aconteceu? Eu e minha boca grande, quem mandou falar? A gente geralmente só conta depois que está em mãos, é assim ou não é verdade? Não, a gente cisma de contar antes. Aí o que acontece? Deus tem outros planos, Ele muda o percurso, a gente fica na maior saia justa e fala: ai meu Deus do céu, e agora, Senhor?
A gente tem que engolir o ego da gente, irmão. Falar, gente, foi mal, viajei aí, né? Passei na frente do tempo de Deus. Eu virei para Deus ontem e falei, o problema é eu. Isso aqui eu já entendi, Jesus. Espero que eu tenha aprendido agora. Tem como você me dar uma mão? Porque já que eu já abri a boca mesmo, né? Já que o negócio já aconteceu, já está tudo acontecendo, eu preciso de ajuda. Mas o problema geralmente é eu. Não adianta eu virar para os outros e falar, é os outros que estão com inveja, é os outros isso, é os outros aquilo. Não, irmão, geralmente é a gente. A gente precisa parar de ficar examinando o outro, parar de ficar examinando a igreja, né? Parar de realmente olhar e terceirizar o negócio, né? Pastor, mas está tudo muito difícil, irmão, está difícil para todo mundo, não é só para nós. É ou não é verdade? Está difícil para todo mundo. Né? Todo mundo, se você encontrar na rua, vai, tá difícil o negócio, né? Parece que lá vai piorando tudo. Realmente, irmão, a Bíblia já falava, né? Nada novo embaixo do sol, tá tudo bem, né? Tá piorando tudo, tá piorando tudo. Qual que é o meu posicionamento diante disso, irmão? Olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, o que eu posso fazer? Porque com Isaac, enquanto todo mundo semeava naquela terra e perdia a semente, Isaac semeou naquela mesma terra e colheu 100 por 1. Tinha algo diferente em Isaac. A sua presença estava acompanhando Isaac. Enquanto todo mundo estava em dificuldade na seca, Isaac prosperou. Como era o coração de Isaac que agradava o Senhor para que eu possa tentar ir pelo mesmo caminho? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que sabe, para eu andar nos preceitos do Senhor e ser abençoado pelo Senhor? O que eu preciso consertar? O que eu preciso fazer? O que tem de errado comigo, Deus? Eu não quero, irmão, de verdade, eu não quero saber o que tem de errado na igreja. Quero saber o que tem de errado comigo. De verdade. Porque é muito fácil eu criticar a igreja quando eu não faço nada para mudá-la. Sério. É muito fácil. E eu falo isso daqui com os meninos do louvor. Eu não falo sempre. Mas já falei, em pelo menos 2 últimas reuniões de louvor, eu falei isso, gente. Não adianta a gente querer que a nossa igreja celebre no momento de adoração, se a gente não celebra aqui em cima. Não é verdade? Se a gente cantar música aqui em cima, louvor de júbilo com uma cara de velório, ninguém vai celebrar o júbilo, irmão. Não adianta, ele sabe que eu falo isso. Eu falo mesmo, não tem problema em falar. Não adianta, se a gente quer que celebre lá embaixo, a gente é os primeiros a celebrar aqui, né? Com uma cara boa. Falou de pular, e eu vou pular, né? Falou de não sei o que, eu vou balançar o corpo, eu vou fazer alguma coisa. Senão é muito fácil só falar, a igreja é fria demais. Eu também sou uma geladeira. Diante do quê? Não é verdade? Pastor, a igreja não cresce. Verdade, você não convida ninguém para vir. E vem, você não recebe. Pastor, só eu? Não, eu também. Era isso que eu estava pensando lá em casa. Falei, meu Deus, por que será que a igreja não cresce? Falei, faz quanto tempo que eu não convido alguém para ir na igreja? E os que vêm na igreja, como que eu recebo eles? Eu vou lá, eu dou um abraço na pessoa, eu faço questão da presença dela aqui. Como que eu trato essa pessoa? O que está acontecendo comigo? Essa é a minha pergunta. O que eu faço diferente? Você está conseguindo entender? Porque geralmente o problema externo reflete o nosso interior. Eu não faço nada, então eu falo que ninguém faz. Só que existe uma frase, e essa frase ela é meio coaching, né? Mas eu gostei bastante dela e eu estou caminhando para o final. Essa frase é meio coaching, mas ela faz sentido. Eu queria que você entendesse. Embora isso não é bíblico, mais uma vez eu estava numa igreja que o cara pregou assim, Deus te chamou para ser termostato e não termômetro. Certo? Por quê, pastor? O termômetro, ele indica a temperatura do ambiente. Sim ou não? E o termostato, ele ajusta. Amém? E aí eu parei para refletir e falei, nada a ver. Nem bíblico não é. Aí, ontem eu estava refletindo a respeito disso e falei, faz um pouco de sentido. Deus não me chamou para conformar com ambientes, Deus me chamou para transformá-los. Deus não me chamou para me conformar com a frieza da igreja e me tornar mais um cético, mais um frio. Deus me chamou para entrar em ambientes frios e céticos e transformá-los pela presença do Espírito Santo que habita em mim. Pastor, de onde você tira isso? Romanos 12, 2.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Você está entendendo? Aí você fala, pastor, então eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Você está se conformando, já está tudo errado. Não sejam conformados, irmão. Olhe para dentro de si e pergunte, o que eu preciso mudar para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim? Mateus 7, do 3 ao 5 vai dizer, e por que você repara no argueiro que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Ou quem vai poder dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o argueiro do seu olho e tem uma trave no seu, né? Tire primeiro a trave do seu olho, então verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, irmão? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se a gente cuidasse de se examinar, a gente não seria julgado pelos outros, muito menos por Deus. Agora, o mesmo 1 Coríntios, capítulo número 11, ele vai nos dizer que Deus, ele nos julga, e aqui está o ponto final da minha mensagem e eu encerro. Deus, quando ele vem com a sua repreensão, ele vem para nos corrigir, para que a gente não seja condenado com o mundo. Isso é muito sério. Amém? Por que Deus traz julgamento para a igreja? Por que Deus traz julgamento para as nossas vidas? E geralmente a barra pesada, ele começa a mexer mesmo e a gente até se espanta, porque ele não quer te perder. Esse é o resumo do versículo. Como Deus te ama, não quer te perder, não quer te condenar junto com esse mundão velho que vai por água abaixo. O que ele faz? Ele traz às claras tudo aquilo que você está fazendo e está falando, olha, conserta, examine a si mesmo e muda. Deixa eu te corrigir, deixa eu te repreender, deixa eu endireitar as suas veredas, deixa eu mudar o seu caminho, porque eu não quero te perder. Eu não quero que você passe uma eternidade longe de mim. É isso que eu não quero. Então, por agora eu vou te repreender, por agora eu vou chamar sua atenção, por agora eu vou te pedir mais uma vez, se arrepende, volta para mim, né? Não tem problema quantas vezes você errou, o problema é o que você fez com cada erro que você cometeu. Você aprendeu com eles, não voltou para o lugar de erro de novo, ótimo, vamos seguir junto até a eternidade, porque como Deus não quer te perder, então ele traz juízo. É simples o caminho de Deus, mas quando a gente começa a parar para pensar e olhar e falar assim, meu Deus do céu, olha, Deus está trazendo a clara os que vários pregadores estão fazendo e oculto que não sei o que, e a gente está olhando os pregadores lá de fora, irmão, e se Deus começar a trazer as claras aquilo que a gente faz? Eu sempre faço uma pergunta muito interessante, porque muito de nós se sente muito santo, né? Mas e se Deus começasse a expor o seu pensamento, tipo, de agora? E aí? Talvez a gente teria no telão, vamos dizer, Deus jogou no telão aqui o pensamento, e talvez a gente vai ter que ir no telão. O senhor não para de falar nunca, vontade de comer um Big Mac, né? Vai saber? E se Deus colocasse a clara tudo aquilo que você pensa dentro do seu serviço, tudo aquilo que você fala dentro da sua casa, quando ninguém está te vendo, ou tudo aquilo que você faz quando você está sozinho, quando não tem ninguém te observando. Na verdade, isso é um grande erro de todos nós que somos cristãos. Nós nunca estamos sozinhos. A verdade é que nós teríamos muito mais temor de Deus se a gente entendesse que o Espírito Santo não sai do nosso lado nem quando a gente peca. Ele está lá assistindo a gente pecando, só que ele não está feliz, ele está triste. Ele está lá. Está vendo você fazer todas as atrocidades. Ele está lá assim, meu filho, não foi para isso que eu te trouxe no mundo. Esse não é o caminho que eu quero para você. Ele vai te impedir? De forma nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser, mas ele não se agrada. Você consegue entender? Aí a palavra de Deus, para a gente encerrar, vai nos dizer assim, por isso que no meio de vós tem tantos fracos e doentes. Pastor, por que tem gente que adoece na fé? Por que tem gente que fica fraca? Por que tem gente que apostata? Porque está olhando mais os outros do que si mesmo. E aí começa a ficar desanimado, porque quem está olhando os outros sempre está vendo defeito, irmão. E aí você fica observando defeito, observando defeito, observando defeito, você desanima. Sim ou não? Você está lutando pela igreja, você só vê gente falando mal da igreja, só vê gente falando mal da igreja, você desanima, você fala, eu estou lutando à toa. Você está pregando sobre Jesus, está todo mundo, eu não quero saber de Jesus. Irmão, se você não olhar para dentro de si e falar, Senhor, blinda meu coração contra toda ofensa, contra todo desânimo, sabe o que acontece? Você vai desanimar, irmão, é impossível. Por isso tem tantos fracos e doentes. Por quê, pastor? Eu vou repetir para a gente acabar mesmo. É o que eu repeti quinta-feira passada, porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e colocamos os nossos olhos em tudo aquilo que é menor que Cristo.
E sempre que eu coloco os meus olhos naquilo que é menor que Cristo, inclusive em mim próprio, como alguém superior, está ruim. É ou não é verdade? Então olhe para dentro de si. Para quê, pastor? Para eu me sentir o cara, para saber que eu posso e aconteço? Não, para se corrigir. Para se corrigir, para ver se você não é a raiz do problema. Pastor, e depois? Olha para Cristo. Porque seu irmão, já falei isso, vai te decepcionar. A igreja também, os pastores com certeza, a liderança, claro, mas Cristo não decepciona. Ele sabe o que faz. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Nós possamos nessa noite examinar a nós mesmos. Foi uma palavra bem rápida, né? Eu acho que eu preguei numa velocidade até mais rápida também, devido ao horário. Mas que a gente possa também ter a humildade de dizer, assim como o salmista Davi, em Salmo 139, nos versos de números 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho que leva à eternidade. Amém? Ou seja, Senhor, o Senhor me sonda. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor me prova, o Senhor conhece os meus pensamentos, ou seja, vê se há em mim algum caminho mau. Mas quando o Senhor vê se há em mim algum caminho mau, e com certeza vai ter alguma coisa, que a gente sempre precisa ser liberto de alguma coisa, sempre precisa ser transformado em alguma área, né? Quando o Senhor vê, faz um favor, tenha misericórdia de mim e me guia pelo caminho que conduz à eternidade. Eu não quero ficar perdido. Eu não quero ficar com esse rancor no coração. Eu não quero ficar com essa falta de perdão. Eu não quero ficar com esse desânimo. Eu não quero ficar com esse esfriamento. Eu quero que o Senhor me conduza pelo caminho que conduz à eternidade. Amém? Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Olha para dentro de si agora. Porque talvez, porque o inimigo é sujo, né? Talvez em algum momento dessa mensagem você pensou assim: poxa vida, fulano podia estar aqui para escutar esse negócio. Estamos terceirizando a mensagem, né? E aí eu não preciso voltar lá no início para pregar que isso é errado, irmão. Nós deveríamos estar aqui escutando essa mensagem, porque, mais uma vez, o Senhor está dizendo: olhe para si, tira a trave que está do seu olho, e aí sim eu vou conseguir te usar para que você tire o cisco ou o argueiro do olho do seu irmão. Porque a gente só consegue tocar na vida das pessoas aquilo que o Senhor já tocou nas nossas vidas, irmão. Então o Senhor precisa mexer em nós primeiro para que depois mexa nos outros, e isso é muito sério. Então que o Senhor sonde o nosso coração, sonde o nosso pensamento e nos transforme.